seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, que hoje lança um olhar sobre o tratamento dado aos doentes psiquiátricos que cometem algum crime. A gente fala a respeito dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, a legislação brasileira que trata do assunto. E quem conversa comigo sobre o tema é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazô, que também vai contar um pouco da sua história e carreira, além de trazer algumas indicações de livros e autores para quem está estudando o assunto. Obrigada pela presença, professor. Seja muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. Eu que agradeço, é uma honra estar integrando aqui essa entrevista e, sobretudo, pela relevância social do tema. Professor, vamos começar a nossa conversa sobre a sua trajetória de estudos. Por que a história? Bom, eu sempre, inicialmente, esclareci que eu sempre tive aptidão com a matéria, né? Sempre fui uma pessoa autodidata, assim, no sentido de pesquisar, né? E eu, de um modo geral, eu acredito na história, né? Nas licenciaturas, de um modo geral, né? Como um instrumento de transformação social. E a história foi uma matéria que eu sempre gostei desde a infância. E a graduação de história, as pessoas têm uma visão talvez não muito adequada em relação à graduação de história, né? Você não estuda só a matéria, a história propriamente dita e suas vertentes, né? A história antiga, a história moderna, a história do Brasil. Na verdade, é um curso multidisciplinar, né? Um curso que congrega filosofia, princípios da economia, e o aluno pode direcionar seu currículo também para estudar sociologia, antropologia e por aí vai. E, foi um curso que eu agradeço muito, assim, a todos os meus professores, né? Na Universidade Federal Fluminense, lá na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, porque realmente me deu uma visão global, assim, das ciências humanas. E o senhor acha que acrescentou muito na sua graduação do Direito também? Ah, sem dúvida, né? O curso de História, como eu disse, ele é um curso que agrega conhecimento de diversas áreas das ciências humanas, né? E o Direito, você também no Direito acaba estudando, né? Sociologia, princípios da economia, né? Então, na verdade, eu tive um contato prévio com determinadas matérias, né? Que algumas eu tive, né? Por isso que prévio no direito, outras não, que na verdade complementaram a minha formação como em estudos de psicologia, né? Estudos de antropologia, né? E sem dúvida serviu para abrir portas aí na aquisição de conhecimento, aí, né? E sedimentar conhecimento na graduação de Direito. Eu aconselho a todos que puderem e gostarem da matéria, assim, a entrarem, a cursarem uma graduação de História, né? Professor, vamos entrar um pouquinho agora na sua especialização. Por que essa área do Direito? Bom, eu sempre tive um lado voltado para as questões sociais, né? Como eu estava falando, eu acredito realmente na educação como um instrumento de transformação social. Durante meu curso de História, né? Quando no seio da graduação, eu dei aula em alguns pré-vestibulares comunitários, né? Em algumas comunidades do Rio. E me chamou a atenção um dia um tratamento, um livro que eu li, né? E um tratamento que eu vi dado a um caso de um enfermo psiquiátrico, né? Uma pessoa portadora de doença mental. Então eu fui pesquisar sobre a área, né? Acabei escrevendo alguns artigos, um foi publicado, né? Outros a gente está reformulando para, quem sabe, publicar um livro. E eu, quando me vi, eu estava já engajado nessa luta aí, né? Pelos direitos, né? Dos enfermos psiquiátricos que cometem delito, né? A luta, na verdade, é para a aplicação realmente, né? Da lei da reforma psiquiátrica no processo penal, né? Conferindo garantias a esses enfermos, né? Garantias que vão em contra, inclusive, da Constituição Federal. De acordo com o Ministério da Justiça, hoje, em tratamento em hospitais de custódia, em tratamentos psiquiátricos, são 2.500 pessoas. Qual o perfil dessas pessoas? Quem são elas? Bom, infelizmente, né, os doentes psiquiátricos, em sua maioria,
são pessoas oriundas de classes sociais menos abastadas, né? Muitas vezes as famílias, por falta de estrutura mesmo psicológica, né? As famílias acabam deixando o doente psiquiátrico à sua sorte, né? Quando está, principalmente com os que estão internados nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, esse é um lado mais sensível ainda da questão, né? Não obstante a própria situação de vulnerabilidade, né? A situação fragilizada do indivíduo que sofre, né? Que é acometido por um problema mental, ainda tem esse lado, né? Que muitas vezes não tem um apoio familiar e, sendo muito sincero, né? Porque a gente tem que encarar a realidade, né? O apoio financeiro, né, no caso, né, nesses casos, assim, principalmente durante o processo, é fundamental, como para indicar, por exemplo, um assistente técnico, né, para acompanhar durante todo o processo. Infelizmente, são pessoas que têm sua origem em classes sociais, né, de baixa renda, né? Mas que fique claro, né? A doença, isso tem que ficar bem claro aqui. A doença psiquiátrica, ela não tem classe social, né? Isso parece que é uma questão lógica, mas é bom sedimentar. A doença psiquiátrica, ela não tem classe social e, tratando aqui especificamente da esquizofrenia, por exemplo, ela acomete milhões de brasileiros, né? A gente vai dar uma breve pausa no assunto, a gente já volta a falar sobre isso, porque nós vamos para um rápido intervalo. O Saber Direito Debate volta já já. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazô. Professor, nós falávamos de hospitais de custódia, mas define para a gente o que é um hospital de custódia e o que é um tratamento ambulatorial. Então, o enfermo psiquiátrico que venha cometer algum delito, né, quando apurada a sua inimputabilidade ao longo da tramitação, né, no processo penal, esse enfermo psiquiátrico, né, esse doente psiquiátrico, ele será sentenciado por um juiz, né, por um magistrado. Não vou entrar aqui na tramitação processual, né, pode ter recursos ou não. O fato é que, ao fim e ao cabo, será sentenciado, né? E, de acordo com o artigo 97 do Código Penal, os crimes onde haja previsão de punição com reclusão, né? Estabelecimento prisional, reclusão, o sentenciado à medida de segurança será recolhido a um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o qual tem como desiderato, né, a medida de segurança, seja o tratamento ambulatorial ou o hospital de custódia, né, a internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ambos têm como desiderato o restabelecimento da saúde mental, né? A medida de segurança, ela não é uma pena, é bom que isso fique claro, né? Ela não tem como intenção punir o indivíduo. Já o tratamento ambulatorial, né, que é o tratamento não encarcerador, né, diga-se de passagem, é o melhor tratamento, né? É necessário promover a deshospitalização, né? Esse tratamento, que é um tratamento de acompanhamento com uma equipe geralmente multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, ele é previsto nos casos em que o delito cometido pelo doente psiquiátrico é um delito apenado com detenção. E aí, nesse caso, há a previsão do tratamento ambulatorial. Só que a jurisprudência já vem mitigando isso, né? Essa aplicação literal do artigo 97 em prol do melhor interesse da saúde mental do enfermo psiquiátrico. E o enfermo psiquiátrico, existe um grande debate na questão das internações, de tempo máximo de internação. O senhor acredita que existe um limite? Bom, durante muito tempo chegou-se, entre aspas, a dizer que a medida de segurança de internação era uma medida de segurança até de caráter perpétuo, né? Porque o indivíduo só pode efetivamente sair, né, ser desinternado na linguagem técnica, com a anuência, né, do juiz de direito, que se pauta em laudos elaborados pelos peritos da administração pública, né, da área de saúde. Então, às vezes um indivíduo que foi sentenciado à internação de 1 ano, 2,
perdurava 10, 15 anos. Entretanto, atualmente o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, fixou um limite máximo para o tempo de internação, que é o equivalente à pena máxima aqui no país. Esse limite para a internação é de 30 anos, justamente para evitar um caráter quase que perpétuo nas internações no seio do cumprimento de medidas de segurança. E o senhor acredita que esse tratamento é humanizado? Olha, a minha opinião pessoal é a seguinte: os profissionais da área de saúde, né, desses hospitais de custódia e tratamento tratamento psiquiátrico, são profissionais de competência, são profissionais sensíveis à saúde mental, né, do enfermo. Entretanto, eles não têm uma estrutura para propiciar um tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, né? Há bons profissionais, só que a estrutura, na maior parte desses hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, é uma estrutura extremamente precária, né? Temos uma decisão, inclusive, recente aqui do juiz Luciano Lozecan, né? Um juiz da vara de execução penal lá de Porto Alegre, que ele determinou a internação, determinou a interdição, né? Proibiu que sejam acolhidos enfermos psiquiátricos em um hospital, né, de custódia lá, e tratamento, né, de Porto Alegre, justamente em razão de condições precárias. E parafraseando, inclusive, a decisão dele, ele chega a dizer condições não condizentes com a dignidade da pessoa humana. Então, há bons profissionais, só que a estrutura é extremamente deficitária para o melhor tratamento do enfermo. E o senhor acredita que essa falta de um melhor tratamento impacta até, às vezes, a sociedade? Claro, sim, porque, de certa forma, não podemos olvidar, né, que este interno, embora esteja afastado do seu convívio familiar, né, ele tem uma família, né? E muitas das vezes isso é uma característica da doença psiquiátrica. A enfermidade mental, ela acaba permeando toda uma família, né? Porque toda a família é afetada, né? Os membros passam a viver em prol daquele paciente, né? Então, se você não propicia um melhor tratamento, né? Um tratamento digno, um tratamento humanitário, um tratamento que vai, né, ajudar a restabelecer de forma mais célere, né, a saúde mental do indivíduo, de certa forma, por via reflexa, você está afetando a vida de uma família inteira, né? Então, eu tenho certeza, não acredito, você acaba, por via reflexa, afetando uma vida inteira quando não dá um tratamento condizente à necessidade do paciente para se restabelecer mentalmente. Quando há um bom tratamento, então, tem retorno na periculosidade desse enfermo, não? Sim. É preciso deixar claro o seguinte, né? Inicialmente, o doente psiquiátrico não é sinônimo de um ser violento, né? A gente está falando, pressupõe, né, que acredita-se porque a gente está falando de um processo penal, cometer um delito. Mas é necessário não associar a doença psiquiátrica à violência, assim como é necessário não encarar o doente psiquiátrico como um estorvo social, não associar também o doente psiquiátrico a um ser idiotizado, não, né? Todos devem lembrar, aí foi um grande sucesso no cinema, do filme Uma Mente Brilhante, o John Nash, né, que ganhou o prêmio Nobel, né? Hoje em dia, os medicamentos, né, respondendo a sua pergunta, são as novas drogas, né, farmacológicas, são muito eficientes. Quando diagnosticada a doença no início, o tratamento é sim eficaz e o indivíduo convive normalmente, é preservada a inteligência, é preservado o aparelho cognitivo e, sobretudo, né, quando há uma proposta de não encarceramento, ainda que esteja internado, uma proposta com as saídas intituladas saídas terapêuticas, né? O paciente sai para ter o convívio com a sociedade aos finais de semana ou durante a semana, ter o convívio com a sociedade, com a sua família. Quando essas ações são integradas, os números mostram o restabelecimento assim, de forma bastante exitosa em relação à saúde mental desses pacientes. Professor, a gente já volta, então nós vamos para mais um intervalo
E você não saia daí que a gente volta já já com o Saber Direito Debate. É bem rápido. O Saber Direito Debate está de volta e nesse bloco a gente traz dicas de autores e livros, indicações do nosso convidado de hoje, o professor de Direito e historiador Marcelo Mazor. Professor, então vamos lá. A sua primeira indicação é esse Processo Penal do Espetáculo, ensaio sobre o poder penal, a dogmática e autoritarismo na sociedade brasileira. Por que esse livro? Bom, esse livro é um livro de um magistrado e professor do Rio de Janeiro, que tem uma visão crítica sobre o processo penal, né? Procura o professor Rubens Casara, né? O professor Rubens Casara, ele é um professor que procura sempre não se ater à letra fria da lei, procura pensar o direito à luz dos anseios da sociedade, né? E o processo penal do espetáculo é de grande importância falar isso, porque vai ao encontro também da questão de preservação da mente já fragilizada do doente psiquiátrico, né? Um dos temas abordados nesse livro é justamente, né, a espetacularização que é promovida, né, a questão extremamente dada um tom midiático, um tom de espetáculo ao processo penal. Isso acontece em alguns casos, né, relacionados aos doentes psiquiátricos, né, essa exposição de forma massiva, e isso não é bom não somente para a instrução do processo penal, como é prejudicial ao próprio paciente, né? Eu considero de suma importância o livro para quem quer refletir sobre as questões mais atuais do processo penal. O professor Rubens Casara, sem dúvida, é sempre uma boa leitura. E vamos ao segundo, então, de Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Por que essa história? Bom, esse livro já é considerado um clássico, né? Esse livro, ele é um livro que não pode ser esquecido jamais, né? O Holocausto Brasileiro. Esse livro, a jornalista Daniela Arbex, ela trata de uma pesquisa que foi feita em Barbacena e nesse hospital intitulado Colônia, né? Era um verdadeiro depósito de seres humanos, condições realmente deploráveis, assim. É um livro até forte em relação às fotografias e ele relata realmente um holocausto, né? Foram 60 mil mortos, aproximadamente, contabilizados lá em Minas Gerais, e muitos não eram nem enfermos psiquiátricos, né? Que fique claro isso, eram indivíduos que tinham problemas com álcool, né? Alcoolismo, enfim, outros que tinham problemas eram indivíduos introvertidos, não necessariamente era algo relacionado ao problema psiquiátrico. E, infelizmente, morreram 60 mil pessoas, um tratamento extremamente, quase 60 mil, né, os números em torno disso, um tratamento extremamente desumano, que todo mundo leia esse livro, que as pessoas vejam essas fotos, para que jamais a gente, nem de longe, venha a chegar perto de um cenário desse. Até quem não conhece essa história, o senhor aconselha essa leitura? Sim, sim. Quem não trabalha, inclusive, com a temática, tal, é um livro de suma importância para saber o que ocorreu, como foi. O livro conta a evolução não só relata a questão do Hospital Colônia, em Barbacena, mas ele conta a evolução do tratamento em relação aos doentes psiquiátricos. Agora vamos ao maior deles, Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal, Parte Geral. Isso aqui é como se fosse uma bíblia? Isso aí é um livro que eu estudei na graduação, né? Quem indicou foi um professor muito bom, muito competente também, professor também Juarez, o nome dele, professor Juarez Tavares, que também tem um livro muito importante, Teoria do Injusto Penal, que também foi muito importante na minha vida. E esse livro, indicado pelo professor Juarez Tavares, né, o professor Juarez Cirino dos Santos, foi um livro que eu gostei muito e marcou muito a minha graduação, porque o professor Juarez Cirino dos Santos, ele tem uma visão marxista em relação ao direito penal, né? É um dos poucos marxistas que escrevem, né, sobre o direito penal. Ele tenta sempre colocar aí a questão da luta de classes no direito penal. É uma visão aí que se aproxima muito da minha formação na graduação de História. Então, foi um livro que realmente me marcou durante a minha graduação. Eu agradeço a leitura do livro, indico a todos, do professor Juarez Cirino dos Santos, assim como a leitura da Teoria do Injusto Penal do professor Juarez Tavares. E ele entra também na questão dos enfermos psiquiátricos?
Não. Não, esse livro é um livro, ele trata da inimputabilidade de uma forma, de um caráter geral, vai falar do artigo 26, né, do Código Penal, mas ele é um livro, como a gente intitula no direito, um manual, né, um livro de base para você partir para as demais literaturas, né? E esse livro aqui, Processo Penal no Limite, por que o senhor trouxe esse? Então, o Processo Penal no Limite é uma publicação recente de dois grandes professores também, né? Da Seara Penal, o professor Aurí Lopes Júnior, o professor Alexandre Moraes da Rosa. É um livro que se assemelha, assim, no sentido de pensar criticamente ao processo penal do espetáculo, né? Do professor Rubens Casara, né? O professor Alexandre Rosa é um juiz, né, criminal do estado de Santa Catarina, um professor com pensamento muito progressista, que referenda, inclusive, a aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal, né, dispensa apresentação, assim como o professor Aurí Lopes Júnior, né, é uma grande sumidade aí no processo penal, no direito penal, e é um livro, sobretudo, para quem quer, desculpa a expressão, como dizem, sair de dentro da caixinha, daquele pensamento da caixinha, pensar de forma crítica o processo penal, as questões atuais do processo penal. Então, são dois juristas de grande importância também, indico, sem dúvida, a leitura desse livro. Temos aqui um capítulo 12 que fala: o passado condena quando não se julga pela razão, mas pelos antecedentes. Isso existe muito aqui no Brasil? Sim, isso só existe aqui no Brasil, né? E isso se aplica muito aos enfermos psiquiátricos, né? Muitas das vezes, alguns enfermos psiquiátricos já restabelecidos, mas em razão de uma situação estressante, né? Por terem cometido no passado um delito um pouco mais grave, e cometeram, no futuro vem a cometer um delito um pouco mais leve, e não, com certeza o juiz que vai apurar, né, aquele caso não vai apurar somente, assim, deveria, né? Mas a gente sabe que acaba ocorrendo, acaba sendo influenciado por um outro delito, por uma vida pregressa, infelizmente ocorre. Para concluir, assim, gostaria de citar, assim, dois grandes autores também, né? É um professor, um historiador, né, que fez uma pesquisa muito densa, que vai virar livro, é o professor Alister Dias, né? Pesquisou sobre os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, a evolução, né? E o professor Paulo Vasconcelos Jacobina, né, que tem intitulado, se eu não estou equivocado agora, está divulgado na internet, uma publicação do Ministério Público que é Direito da Loucura, né? E então o professor Alister Dias tem de suma importância aí também nessa contextualização histórica, e o professor Paulo Jacobina também tratando aí da questão dos direitos em relação aos inimputáveis, aos doentes psiquiátricos. Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Saber Direito Debate e também ao longo da semana com suas aulas. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É um tema de grande relevância social, preciso que fique claro que não é só de processo penal, é um tema de saúde pública, sobretudo. Obrigado. A gente que agradece. E o Saber Direito Debate termina agora. Obrigada pela sua companhia. E se você ficou com dúvidas, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.